Olá, meu amigo concurseiro, eu sou o professor Gilson Fernandes, sou professor especialista em informática para concursos públicos. Olha aí, concurso dos Correios, há anos a gente não tem um concurso público dos Correios, né? E aí já está às portas o concurso público dessa instituição federal, tá? Esteve próxima aí de ser privatizada, mas está valendo o concurso, um dos maiores, com mais de 3.500 vagas, tá? E agora surge a dúvida, né? Como e com quem se preparar? Eu trago para você uma dica extraordinária. Estude na loja do concurseiro. Nós temos vagas para todas as áreas previstas no edital. Vagas para carteiro, vagas para assistente administrativo, todas as vagas disponibilizadas, nós temos uma opção ideal para você se preparar. Quer ver só um exemplo, só para você entender? Por exemplo, nós temos um combo completo para carteiro. É um dos nossos cursos. Nesse combo você tem o curso completo em videoaula, você tem apostilas em PDF, você tem simulados, você tem revisão, você tem um conjunto completo de informações para te auxiliar nesse concurso público. Por exemplo, o combo para carteiro, R$ 280. É fácil, é rápido, é prático, é barato para você que quer ter o sonho realizado de trabalhar nos Correios, tá? E eu vou te acompanhar nesse módulo, se tu optar pela loja do concurseiro, e eu te aconselho que corra e faça logo a tua inscrição, que tá bombando, tá? Eu vou te acompanhar em informática. Quem vai fazer a tua prova é a IBFC, então eu trouxe aqui algumas questões de informática para você poder avaliar como essas aulas serão dadas a você, tá? Se optar se preparar com a gente, e também como a IBFC trata o assunto informática na prova. Vamos começar nossas dicas aí, né, para o concurso público dos Correios pela nossa primeira dica, pela nossa primeira questão. Todas as questões aplicadas no ano de 2024. A IBFC está fazendo um concurso público doidado e fora, tá? Para várias instituições. E aqui essa questão já foi aplicada, como você observa aqui, olha, no ano de 2024. Ele coloca aqui, ó, o seguinte. Existem dois protocolos muito comuns ao se utilizar um browser, o HTTP e o HTTPS. Assinale a alternativa que apresenta a principal diferença, olha, a principal diferença entre os dois protocolos. Presta bem atenção. A internet é uma rede de serviços. Você acessa a internet, você solicita serviços. Quais? Envio e recebimento de e-mails, transferência de arquivos, consultas na www, envio de mensagens instantâneas. Para cada serviço desse, existe um conjunto de regras para esse serviço ser oferecido. Esse conjunto de regras a gente chama de protocolo. Então, quando você solicita na internet visualizar através de um browser uma página da web, existe um conjunto de regras para essa página ser mostrada a você. Esse conjunto de regras é o protocolo HTTP. O HTTP é o Hypertext Transfer Protocol. É o protocolo de transferência de hipertexto. Gilson, o que é um hipertexto? As páginas da web. As páginas da web, elas são construídas numa linguagem de programação chamada de HTML, a Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. E essa linguagem cria os documentos de hipertexto e hipermídia. Qual a diferença entre hipertexto e hipermídia? É que antigamente páginas da web só possuíam texto. Só texto. Mas hoje uma página da web não possui só texto. Hoje numa página da web você vê foto, você assiste filme, você ouve música, você lê livros, revistas. Mídia, canal de comunicação. Tudo aquilo que você usar para comunicar alguma coisa, você pode chamar aquilo de mídia. Música não comunica, vídeo não comunica, livro não comunica, revista não comunica, jornal não comunica. Então eu não posso mais dizer que esse documento ele é apenas de hipertexto.
passou a ser um documento de hipermídia. E quem é que entrega isso para você? O conjunto de regras do HTTP. O HTTP é o protocolo da internet responsável pela transferência de documentos de hipertexto e hipermídia, tá? Só que entre os serviços na web, alguns precisam ser protegidos. Por exemplo, hoje você tem bancos oferecendo serviços na web, cartões de crédito, institutos de previdência privada, institutos de identificação, polícia federal, tudo está na web. E esses dados, quando eles são disponibilizados na rede mundial, na www, na World Wide Web, teia de alcance mundial, eles podem ser interceptados. Aí o que fizeram? Criaram um protocolo específico para proteger esses dados. O protocolo específico para proteger esses dados é o protocolo SSL, o Security Socket Layer, nível, camada de adaptação de segurança. O SSL é o protocolo da internet responsável, tá? Por manter os dados que são transportados na internet seguros. Como é que ele deixa esses dados seguros? Criptografando esses dados. Toda vez que se falar em confidencialidade, toda vez que se falar em segurança na internet, se fala de um protocolo de segurança, se fala em criptografia, tá? Então, o SSL, ele pega aquele dado que vai ser transportado através da web, digamos, um saldo de uma conta, um número de cartão, uma compra online, e criptografa aquilo. Esses dados, quando entrarem na internet, eles ainda podem ser interceptados? Podem. Só que quem interceptar não vai ter o que fazer com esses dados, porque vai estar tudo criptografado. Ele não tem como abrir a criptografia e ter acesso aos dados que estão sendo transportados. Então, o SSL é o protocolo de segurança da internet, que foi criado para proteger os dados enquanto eles estiverem viajando na internet dentro de um estabelecimento de uma conexão segura. A questão é a seguinte, que o HTTP, ele transporta os documentos de hipertexto e hipermídia, mas ele não tem como criptografar, ele não tem como proteger. Então, o que aconteceu? Juntaram os dois, o SSL mais o HTTP. Os dois juntos deram origem para o protocolo HTTPS, o Hypertext Transfer Protocol Security, o protocolo de transferência de hipertexto seguro. Toda vez que o HTTPS aparecer na barra de endereços do teu browser, o que isso significa? Significa que o SSL, o protocolo de segurança, ele está ativo ali naquele momento, enquanto essa conexão segura estiver estabelecida através da internet. Toda vez que o HTTPS aparecer na barra de endereços do teu browser, vai aparecer ao lado da barra de status, da barra de endereços, a figura de um cadeadozinho fechado. Já observastes em alguma navegação tua aquele cadeadozinho fechado? Significa que o SSL está atuando. Então, a diferença entre os dois protocolos é que o HTTP é o protocolo de transferência de hipermídia e hipertexto, mas ele não é seguro. O HTTPS é o protocolo de transporte de hipermídia e hipertexto, porém ele faz isso utilizando uma camada de criptografia criada pelo SSL. Então, o HTTPS, ele é seguro. Será que tem alguma coisa parecida com o que eu falei aqui? Vamos ver. O HTTP não usa criptografia. Olha aqui, olha. HTTP não usa criptografia. Enquanto o HTTPS usa criptografia para proteger os dados. Pronto! Nós já matamos aqui a nossa questão, que é a questão assertiva correta, letra A. Vamos ver porque as outras estão erradas. Ele coloca aqui, olha. HTTPS só funciona em navegadores específicos. Não. Isso aqui é uma estrutura, é a plataforma da internet que funciona dessa forma. HTTPS é um protocolo exclusivo para sites governamentais. De jeito nenhum. Lojas de e-commerce, bancos, cartões, tudo usa o HTTPS. Até mesmo redes sociais. Se você observar, né, na sua rede social, talvez até nesse vídeo do YouTube, tem lá HTTPS. Eles também estão protegendo a tua navegação. HTTP é usado apenas para sites de comércio eletrônico. Eu acabei de falar aqui, não. Então, a primeira questão da nossa dica, para você que está se preparando para o concurso público dos Correios, a assertiva correta é a letra A. Dá para entender? Vamos ver. Nossa segunda dica, tem mais. Nossa segunda questão, olha. Ele coloca aqui o seguinte.
é utilizado um símbolo especial para separar nomes dos diretórios em um caminho no Windows. Assinale a alternativa correta. Gilson, que é diretório? Presta atenção. Nós chamamos de diretório quando você está trabalhando em um sistema operacional modo texto. Existem dois tipos de interfaces do usuário. Existe a interface gráfica e existe a interface no modo texto. Por exemplo, você pode trabalhar no Windows no modo texto? Pode. É só você ir lá no pesquisar, digitar CMD, né? Dependendo, por exemplo, do Windows 7 no executar, né? No Windows 10 no pesquisar, você vai lá e digita CMD, tá? Vai abrir para você uma tela preta. Ali você trabalha digitando comandos em prompt, tá? Então, se você está trabalhando no modo gráfico, a gente chama de pasta. Por quê? Porque se criou uma estrutura de figurinha de pasta. Por exemplo, se você for lá no explorador de arquivos do Windows, tu vai ter a unidade C, que é a raiz, né? Aí você vai ter o prompt de comando. O prompt de comando, ele é formado aqui dessa forma. Aí, digamos, lá no prompt de comando, tu tens a pasta, tem uma pasta, tá? Vai ter o ícone, o desenho de uma pasta. Por isso a gente chama de pasta. Uma pasta chamada Windows, tá? Uma pasta chamada Windows. Aí dentro da pasta Windows você vai ter várias subpastas, tá? Olha aqui, você vai ver o desenho da pasta. Uma pasta fontes, tá? Uma outra subpasta, tá? Chamado System. Ou seja, essas pastas, elas são subpastas. A pasta é quem está na raiz. Subpasta é a subdivisão. Então, você teria aqui uma subpasta da pasta, tá? Pode parecer bobagem falar desse jeito, mas é a forma de organização de dados. Pasta, subpasta, subpasta da pasta. Tem que ser dito dessa forma. Só que quando você está trabalhando no modo texto, em vez da pasta, você vai ter um nome. Aí o nome a gente chama de diretório. Por exemplo, você teria aqui já o prompt do Windows. Você entraria no prompt do Windows. Você teria isso aqui, olha. Windows. Aí você quer entrar no subdiretório fonte. Você digita cd fonte. Aí o que vai acontecer? Ele vai mostrar para você isso aqui, olha. Fontes. Aí você está no diretório Windows, no subdiretório fontes. Deu a entender? Tá? Então, se você tiver ali, digamos, cursiva, se você tiver ali serifas, outros tipos de subdiretórios, vão ser subdiretórios do subdiretório fonte do diretório Windows. Deu para entender? Então, o que vai dividir isso aqui? A barra, ou contrabarra, tá? Então, ele diz aqui, olha, o símbolo especial aqui, ó, para separar nome dos diretórios em um caminho no Windows, tá? É a contrabarra ou barra invertida. Ele coloca aqui, é a barra normal? Não. São dois pontos? Não. É a barra invertida positivo, olha. Seria o ponto? Também não. O ponto separa a extensão. Então, segunda questão, assertiva correta é a letra C. Beleza? Temos mais. Vamos ver a nossa terceira questão da nossa dica de hoje. Ele coloca aqui. Assinale a alternativa que apresenta qual dos seguintes sistemas operacionais é de código aberto. Olha o que é isso. Entenda o seguinte. Software possui classificação e tipo, tá? Classificação e tipo. Software, quanto à sua classificação, ele pode ser software proprietário ou software livre. O que é um software proprietário? Software proprietário é aquele software que você não tem acesso ao código-fonte do programa, tá? Por exemplo, o sistema operacional Windows. Você não tem acesso ao código-fonte do Windows e você paga para usar o Windows, tá? Olha, ninguém
debaixo do sol, a não ser os programadores da Microsoft, têm acesso ao código-fonte do Windows. Só os programadores da Microsoft conseguem acessar, conseguem abrir, conseguem alterar, conseguem dar manutenção no código-fonte do Windows. Porque o código-fonte do Windows ele é fechado. Então o Windows é um software proprietário. Só que, além de proprietário, ele pode ser um software livre, tá? Software livre é aquele que você tem acesso ao código-fonte dele, geralmente tu não paga para usar. Como exemplo de software livre, eu posso te dar o próprio sistema operacional Linux. O Linux é um software livre. Qualquer um pode pegar o Linux e usar. Qualquer um, além de usar, pode pegar o Linux e abrir o código-fonte dele e estudar. Além de estudar, qualquer um pode alterar. Além de alterar, qualquer um pode distribuir essas cópias e pode fazer isso para qualquer propósito. E ninguém pode te impedir. E eu não estou dizendo que você pode fazer isso. Eu estou dizendo que você tem o direito de fazer isso. Tem o direito por quê? Por conta da licença do Linux. O Linux no mercado tem uma licença chamada de GPL3, a GNU Public License, a licença pública de GNU de terceira geração. É essa licença que diz que você tem o direito de pegar e usar, o direito de abrir o código e estudar, o direito de alterar, o direito de criar cópias derivadas, o direito de distribuir e o direito de fazer isso para qualquer propósito. Ninguém pode te impedir. Deu para entender? Então, ou o software ele é proprietário ou o software ele é livre. O Windows é um software proprietário. Ele é de código fechado. Por ele ser de código fechado, ele pode aparecer em prova com o nome de Office, tá? Office, tá? O Linux já é código aberto. Por ele ser de código aberto, ele é um software livre, ele pode aparecer com o nome de Open Source, código aberto. Deu para entender, tá? Então, o Linux é um software livre. Agora, detalhe, preste atenção no que eu vou te falar. Não seja, em hipótese nenhuma, não seja tentado, na tua prova, fazer a diferenciação entre proprietário e livre com a questão de pagar ou não pagar. A diferença entre proprietário e livre está relacionada ao acesso ao código. Proprietário, tu não tem acesso ao código. O livre, você tem acesso ao código. Livre não é sinônimo de gratuito, não é. Gilson, tem software de código aberto que é pago? Tem. Por exemplo, um dos Linux mais usados nos Estados Unidos é o Linux Red Hat. O Red Hat é Linux, código aberto. Mas se você quiser implementar na sua empresa, você paga por atualização, você paga por manutenção, você paga por treinamento, tá? O Red Hat nos Estados Unidos ele é pago. Mas tem outros vários, Lakeware, Debian, tem um monte de Linux no mercado. Estou repetindo, porque repetir é didático para você gravar. Não seja tentado, na prova, fazer a diferenciação entre proprietário ou livre com a questão de pagar ou não pagar. A diferença está relacionada ao acesso ao código. Proprietário, tu não tem acesso ao código. O livre, você tem acesso ao código. Então, se ele é open source, ele é código aberto. Olha aqui, olha. Windows Server, não. Windows Server é open source, código fechado. macOS, não. macOS é open source, código fechado. O iOS, não. É lá da Apple. É open source, código fechado. Windows 10 é open source, código fechado. Linux é open source, ele é código aberto. Então a gente fica com uma assertiva correta, a letra E. Dá para entender? Ficou claro? Olha a questão de 2024 da IBFC que vai fazer a tua prova. Tá? É ela que vai fazer a tua prova para os Correios. Vamos ver. Nossa quarta questão. Examine atentamente a planilha eletrônica Excel 365 abaixo. Assinale a alternativa correta. Olha, quando ele coloca aqui Excel 365, é a versão online
do Excel, tem o Office 365. Então, através da internet, no teu browser, abre o Word, abre o Excel, é a versão licenciada que você paga uma assinatura. Você não paga uma licença na realidade. Você paga uma assinatura para usar Word, Excel, PowerPoint. Mas ele está se referindo ao 365 aqui, mas não teria diferença se fosse instalado em desktop. Se fosse o Office 2007, o 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, não teria problema. Funcionaria do mesmo jeito. Vamos ver o que ele quer aqui, olha. Ao subtrair a célula B1 da célula A2, teremos como resultado 23. Subtrair a célula B1. Quanto é que vale B1? B1 vale 13, né? 13 menos A2. Quanto é que vale A2? A2 vale 12. Ao subtrair a célula B1 da célula A2, teremos como resultado 23. Não, teria 1. Não, então descarta a letra A. Está errado. Ao somar a célula A1, tá? Vamos lá, essa aqui está para descartar a letra A. Ao somar a célula A1 com a célula B2, teremos como resultado 23. Vamos ver. Quanto é que vale A1? A1 vale 12, né? Quanto é que vale B2? B2 vale 11. B2 vale 11. Então, 12 mais 11 dá 23. Pronto. Já achamos aqui a nossa assertiva correta. Vamos ver as outras? Ao multiplicar a célula A1 com a célula A2, célula A1 multiplicada pela célula 2, teremos como resultado 23. Vamos ver. A1 vale 12. A2 vale 13. 12 vezes 13 não dá 23, mano. Isso aqui tá errado. Ao somar a célula A2, bora ver A2. 10, né? Aqui vale 10. Com a célula B2, vale 11. Teremos como resultado 23. Não, teremos aqui 21. Então, descarta a letra D. Vamos ler a letra E. Ao dividir, né, a célula B2 com a célula A2, teremos como resultado 23. Quanto é que vale B2? B2 vale 11. Dividido por A2, por 13. Mano, não dá 23 também. Então, quarta questão, a gente fica como assertiva correta, tá? A letra B. Cálculo, matemática besta, né? Matemática simples, para te poder fazer essa questão da IBFC. Então, quarta questão, assertiva correta, é a letra B. Temos mais? Temos. Vamos ver a nossa quinta questão. Polícia Científica do Paraná, olha. O sistema operacional é um software fundamental, tá? Que atua como uma interface entre hardware do computador e os aplicativos de software e possui relação com o kernel e o firmware. Em se tratando de firmware, podemos afirmar que, olha, o que é firmware? Firmware são pequenos programas que são gravados em chips em placas de qualquer equipamento eletrônico. Qualquer equipamento eletrônico, ele tem chips onde você tem pequenos softwares gravados nele. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para te entender. Você deve ter um forno de micro-ondas na tua casa. Se você tem um forno de micro-ondas, você sabe que tem ali no painel dianteiro dele várias funções, né? Defrost, degelo rápido, arroz. E tem aquele botão que todo mundo usa, que é o botão pipoca, né? Aquilo ali, na realidade, não é para cozinhar. Aquilo ali é uma pipoqueira,
né, que às vezes faz o papel de aquecedor de fatia de pizza. Mas tudo bem. Como é que o teu micro-ondas sabe que quando aquele botão micro-ondas, aquele botão pipoca no micro-ondas é pressionado, ele tem que elevar a potência dele a um determinado nível, ele tem que aquecer até um determinado grau, e ele tem que funcionar por um determinado período de tempo para a pipoca ficar pronta? Como é que tu imagina que ele sabe disso? É porque na placa eletrônica do micro-ondas tem um chip. Nesse chip tem um programinha gravado. E é esse programinha que diz para o micro-ondas, olha, quando o patrão pressionar esse botão, eleva a tua potência a esse nível, aquece esse determinado grau e funciona por esse período de tempo para a pipoca dele ficar pronta. Tá? Para esse programinha que está nesse chip, a gente chama de firmware. Então, é um software que é implementado em fábrica na placa eletrônica de todo equipamento eletroeletrônico. Beleza? E no teu computador não é diferente. No teu computador tem um chip, tá? Tem um chipzinho que nós chamamos de chip CMOS, tá? Esse chip CMOS é a própria memória ROM do teu computador. ROM, Read Memory, Read Only Memory, memória somente para leitura. A memória ROM do teu computador, ela é responsável pelo processo de alavancagem da tua máquina. É ela que bota o teu computador para funcionar. Em fábrica, nesse chip na placa-mãe, são gravados 3 firmwares. Um firmware chamado BIOS, Basic Input Output System, ou sistema básico de entrada e saída. Existe um outro firmware chamado POST, o Power On Self Test, que é o responsável por fazer o teste e o carregamento de todas as peças do teu computador, e um outro firmware chamado Setup, configuração. BIOS, POST, Setup são 3 programinhas que são gravados nesse chip e eles são os responsáveis por fazer o teu computador funcionar. Teu computador, quando é ligado, esses 3 programinhas entram em ação e eles são os responsáveis por carregar o sistema operacional na memória RAM. Para esses 3 programinhas, você chama de firmware, tá? Então, firmware são pequenas instruções, são pequenos arquivos, são pequenos programas que são armazenados em chips na placa lógica de qualquer equipamento eletrônico. Então, ele coloca aqui o seguinte, deixa eu tirar isso daqui, né? Para a gente poder ler as nossas assertivas. Vamos lá, tá? Ele coloca aqui o seguinte. Firmware, podemos afirmar que é uma parte central do sistema operacional que atua como uma ponte entre o software de aplicação e o hardware do computador. Não! Essa é a função do kernel. O kernel é quem administra tudo. Você está ali na parte externa do sistema operacional, que é na parte de aplicativos, trabalhando, está gatinho ali. E o kernel está que nem um doido lá, administrando tudo. Isso é função do kernel. É o responsável por gerenciar recursos do sistema como memória, processos, dispositivos de entrada e saída, além de fornecer uma interface para que os aplicativos possam interagir com o hardware de forma eficiente e segura. Não! Isso é a função do próprio sistema operacional como um todo, tá? Não de partes específicas dele. Então, tem uma setinha ali. Vamos ver. Vamos passar para outra tela. Vamos julgar, né? Opera em um nível privilegiado, o que significa que tem acesso direto aos recursos do hardware, que pode controlar como esses recursos são compartilhados entre os diferentes processos e aplicativos em execução do sistema. Não, isso é função do sistema operacional, não de uma parte específica, isso não é do firmware. Letra D. Existem diferentes tipos, como o monolítico e o microfirmware, e o híbrido, cada um com suas próprias características de abordagem de design. Não, isso tem nada a ver com firmware, tá? Letra E. É um tipo de software que é incorporado, olha aqui, olha. É um tipo de software que é incorporado diretamente em um dispositivo de hardware, como uma placa-mãe, um roteador, um dispositivo de armazenamento ou qualquer outro dispositivo eletrônico, com um conjunto de instruções e dados que controlam as operações básicas do hardware. Pronto, tá? Nossa assertiva certíssima aqui é a letra A. Isso
define o que é um farmer. Beleza? Então, nesse caso, nossa quinta dica, a assertiva correta é a letra E. Beleza? Temos mais? Vamos ver? Não! Acabou! Meu querido, eu espero que esse vídeo tenha dado para você poder perceber como é que nós tratamos os projetos que nós entramos. Entramos no barco com você nos Correios e vamos levar você à sua aprovação. Então, te prepara com a gente. Acesse o site www.lojadoconcurseiro.com.br. Temos a melhor estratégia para te aprovar no teu concurso público entre todos os nossos produtos ofertados lá para esse mega concurso público dos Correios, tá? Ficou comigo? Até aí, até agora, muito obrigado pela tua atenção. Muito obrigado, inclusive, pela confiança que você vai depositar na nossa equipe. Os melhores professores, a equipe mais competente para te levar a essa aprovação. Aproveita, te inscreve aí no canal da loja, tá? Ativa aquele sininho das notificações. Conhece alguém que vai fazer concurso público dos Correios? Envia esse vídeo, compartilha com ele, tá? E se gostou, deixa um like aí pra gente, que a gente está trazendo aqui sempre informações para você. No mais, fica com Deus, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Querendo Deus.